Bom dia, meus amados irmãos. Bom dia, minhas irmãs. Quero, em primeiro lugar, agradecer a Deus pela minha existência, pela tua existência, por Ele nos proporcionar mais esse belíssimo dia de quarta-feira, pois enquanto nós estávamos dormindo, o Senhor preparava para nós esse dia maravilhoso, para nos entregar, nos presentear com mais esse grande presente, a qual homem nenhum pode te dar, nem você encontra para comprar. É gratuitamente que o Senhor nos dá. Cada minuto, cada segundo das nossas vidas e da nossa existência, todas essas coisas só é possível porque Deus tem se compadecido de nós. Nós não somos que nem os filmes de ficções, que eu já assisti uma vez, que o povo tinha um relógio na pele, um chip, e eles poderiam comprar de outros mais vida na ficção. Mas nós sabemos que não se vende minuto de vida nem horas de existência. Isso é gratuitamente da parte do nosso Deus, nosso Criador. Não encontramos nem em loja, nem farmácia, em canto nenhum você vai encontrar minutos ou horas de existência. Tudo isso acontece porque o nosso Deus nos presenteia com mais horas e minutos de vida. Só Ele pode nos agradecer e nos dar as bênçãos. Esses dias eu fiz uma conta dos meus 63 anos, quantas horas, quantos dias e quantos minutos eu já vivi na Terra. Minuto deu milhões. E dias deu alguns milhares. Alguns mil e hora milhares. Todas essas coisas foram possíveis porque o Senhor me presenteou e te presenteou. Às vezes nós andamos e pedimos ao Senhor milagres. Quero um milagre grande, Senhor. Me presenteia com um milagre grande. Você quer um milagre maior do que você acordar? Abrir os seus olhos, contemplar o teu corpo mesmo, contemplar o teto, o telhado onde você mora, contemplar teus filhos, tua esposa, tua família, teus amigos, levantar, abrir tua porta e ver cada um deles. E ver que o dia de hoje está mais belo do que o de ontem.
Porque o que passou o dia de ontem, essa terça-feira que passou ontem, é como as horas que já passou de meia-noite até agora. Essas horas não voltam mais. Esses dias, esse dia de quarta-feira hoje, é único. Ele não volta mais. Vai ver, é outra quarta-feira, mas essa aqui não. Todas essas coisas nos ensinam a esquecer as coisas do passado que nos machucou, que nos fez passar por tribulação, passar por lutas pesadas, e mesmo assim nós ainda fazemos questão de lembrar. Sendo que não volta mais. Nós temos que tentar pedir força a Deus para passar e para receber do Senhor o que virá no porvir. Porque o que passou não nos interessa mais. Ficou para trás. Se você for ficar lembrando do que passou, você não vai ser feliz. Então a felicidade está em você tentar viver um novo amanhã, um novo hoje, como foi agora. Nós temos o dia, vamos aproveitar esse dia como que fosse o último dia da nossa existência, fazendo tudo com decência, ordem, prudência e simplicidade, para que amanhã, quando o Senhor Deus nos der outra oportunidade, nós não tenhamos algo para relembrar de ruim, de errado que fizemos hoje, não nos lembrar amanhã, não ter. Estar com a consciência limpa, estar com o pensamento limpo, é isso. Esquecer o que já passou há horas atrás e colocar a cabeça no travesseiro e dizer: eu não me lembro de ter feito nenhum mal, mas se fiz, Senhor, que amanhã, se o Senhor me der novamente este grande presente, que eu não tenha de que me lembrar de ruim que fiz ontem, nem de bom, porque quando fizer o bem para alguém, não fica anunciando para que seja motivo de alguém murmurar contra ti. Porque muitas das vezes você conta um segredo seu para alguém, aquele alguém na tua presença vai dizer, tá certo. Mas depois que sai da tua presença, que está na tua ausência, vai dizer, jamais eu acredito nisso. Escreve isso aí. Então, vamos aproveitar esse grande presente que o Senhor nos deu, agradecendo a Ele, sendo grato. Como fazer? Ajudando outras pessoas, conversando com eles, aquelas pessoas que você conhece que está lá no fundo do poço, caído. E muitos estão pisando, machucando, criticando com palavras, com gesto,
com insinuação e não estende a mão para ajudar aquela pessoa. O Evangelho de Cristo nunca foi e nunca vai ser como muitos pregam nos dias de hoje. O amor de Deus nos dá o entendimento disso que eu estou falando. Jesus, ele nunca ensinou ódio, nem ira, nem rancor. Ele falava com as palavras duras, mas falava com amor. Como diz a palavra, outra hora, Jesus falando e disse: muitos me procuram não pelo pão permanente, mas pelo pão que perece. Porque Jesus era o pão permanente, a palavra é o pão que permanece. Mas eles buscavam pelo pão que perecia, comia e jogava fora depois, porque eles não tinham coragem de trabalhar, e Jesus multiplicava e não deixava faltar alimento. Muitos buscavam o Senhor por isso. Nos dias de hoje, muitos buscam o Senhor e aceitam, às vezes, fazer um pacto, mas não pelo Espírito, mas sim para se dar bem no material. No passado, como está escrito na palavra, os homens deixavam, como Pedro era pescador, Tiago, André, eles eram pescador, filho de pescador, largaram as suas redes. Jesus disse que vos faria pescadores de homens, de almas. E eles largaram. Eles trabalhavam assim para se manter, mas a maior parte era pregando a palavra de Deus e dizendo para muitos: amai uns aos outros. Nos dias de hoje, deixamos a desejar a virtude do Espírito Santo, deixamos de lado os ensinamentos que o Senhor nos ensina e quer que nós sejamos a luz para brilhar, para iluminar muita gente, demonstrando compaixão, amor, caridade e cuidado. Jesus, nunca nós vemos o Senhor pregar sobre riquezas, prosperidade, bens material. Porque nu nós viemos e nu voltaremos. Não impede de nós trabalhar, que é um mandado do Senhor, está escrito trabalhar
viverás com o suor do teu rosto. Mas ele não nos convida para nós enriquecer. Não que ser rico é pecado, mas o dinheiro faz com que as pessoas se corrompam, fiquem orgulhosos e cheio de vaidade. Eu já encontrei alguém rico que também fala para vocês, não, você não dizia que ele tinha aquilo, que ele era rico, mas era um homem que estava sempre pronto a ajudar. Tratava bem os seus funcionários, seus trabalhadores, suas empregadas, tratava bem as pessoas. Por quê? Não deixou que aquilo, que as riquezas, azedasse o seu coração. E nós vemos pela palavra do Senhor que o homem que não teme a Deus, porque temer a Deus é algo que você aprende através da palavra. Ele começa a entender que nós não somos donos de nada. Em primeiro lugar, vou falar sobre coisas terrenas. Você compra um carro, mas se você não pagar o IPVA, os impostos, alguma multa, vai chegar um momento de seu carro ser recolhido. Você compra um apartamento, uma mansão, uma casa. Se você não pagar os impostos, vai chegar um momento de outra pessoa que tem bens mais do que você e administra, né? Nós estamos ponha na sua mente que você não é dono, você é um administrador. Aí chega alguém que sabe administrar mais, administra com sabedoria. Aí toma conta daquele bem que era seu. Por isso Jesus, ele falou estas palavras. Muitos me procuram por um pão perecível, não pelo pão permanente. Por isso que Jesus falou para aquela mulher lá no poço, se tu soubesse quem é o homem e quem te pede, dai-me de beber, tu pediria a ele e ele te daria água viva. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. De maneira nenhuma a Bíblia nos chama para sermos escravos de homem. Se você for analisar de acordo com a palavra de Deus, o que está acontecendo hoje é as pessoas sendo escravizadas por homens enganadores, mentirosos, que não pregam a real palavra de Deus.
eles viram a fraqueza humana das pessoas que não se determina a examinar as Escrituras, como Jesus diz: examinais as Escrituras, porque são elas que de mim testificam. Conhecereis a verdade vos libertará. Uma certa vez, o apóstolo Paulo falou e disse: todas as coisas me são lícitas, mas nem tudo me convém. Então você não é escravo. É o que estão fazendo hoje com o povo. Aceita Jesus como teu Salvador. No momento que você diz: eu aceito Jesus como meu Salvador, como que está implorando para você aceitar Jesus? Ora, isso é uma decisão que você tem que tomar do seu coração. Fazer uma aliança com Cristo, com Deus, e a partir daquela aliança você fazer o máximo para praticar o mínimo de erro possível. Ora, Jesus disse na sua palavra, está escrito no livro de João, ele diz: o meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros assim como eu vos amei. Quem almeja um dia ganhar um descanso eterno, não tem tempo para perder tempo com coisas que não edificam o homem. Nós estamos vivendo uma época em que o homem, nós seres humanos, vai dormir já pensando o que fazer amanhã. Não temos a capacidade de nos ajoelhar e dizer: Senhor, porque se você disser que faz isso todo momento, você está mentindo. Porque ultimamente nós pensamos mais no bem material, no bem-estar dos nossos filhos, no bem-estar da nossa família e no nosso bem-estar. Não queremos pensar em fazer como quando Jesus entra lá no Monte das Oliveiras, que ele leva os seus discípulos, alguns discípulos, e diz: agora ficam aqui que eu vou mais além orar. Mas quando Jesus entra lá no lugar, ele diz: a minha alma está angustiada, está triste e angustiada até a morte. Porque Jesus já sabia que ali ele ia estar só. Aqueles companheiros não iam acompanhá-lo literalmente do que ele ia fazer. Quando Jesus volta, encontra eles dormindo. Vai de novo, volta de novo, encontra eles dormindo. Volta de novo, encontra eles dormindo e diz: nenhuma hora poderás velar comigo. Para encerrar essa parte, Jesus disse: vigiai e orai, porque o espírito é forte, mas a carne é fraca.
Glória a Deus. Todas essas palavras que eu vos falei e falo, estava ali, agora, pedindo ao Senhor algo para falar com vocês. Que eu sou analfabeto, não é? Não passei a noite lendo, que eu pego a Bíblia e leio alguns trechos e vou lendo devagarzinho. Mas o Espírito Santo vos fará lembrar de tudo. E Jesus diz: nenhuma hora poderás velar comigo. Não te impede de tu te levantar de manhã. Primeira coisa, veste a roupa, ou de short mesmo. Levantou, planta o joelho, porque o nosso Deus te conhece tudo, Ele sabe tudo do teu corpo. Se ajoelhou e graças te dou, meu Pai. Pois me desse esse grande presente, estou aqui agora, de joelho, te agradecendo, Pai. 20 minutinhos ou 10. Tem 8 horas para tu trabalhar. Se for CLT, tem 8 horas. Se for ambulante ou trabalha por conta, você tem mais tempo. 10 com 10, 20, com 10, 30, com 10 e vai, até chegar 1 hora por dia. Aleluia. Glória a Deus. Não perde tempo com coisas vãs. O que são coisas vãs? Olhar para os defeitos do outro. Nenhum de nós é perfeito. Todos somos imperfeitos. Tanto na parte espiritual, como na parte da beleza humana. Sempre tem alguém que é mais belo do que outro. Aí sempre tem alguém que é mais preparado do que outro. Mas não se glorie o forte com a sua força, nem o fraco com a sua fraqueza. Ambos glorifique ao Senhor e agradeça a Ele. Amém? Vamos orar um pouquinho comigo? Depois eu quero mostrar a vocês alguns versículos que se encontram no livro dos Salmos. Hoje eu pedi ao Senhor e Ele me deu algo aqui da parte dele, no livro dos Salmos. Eu aproveito, vou levar minha esposa no ponto para ela pegar o ônibus, que passa de 5h45. Às vezes atrasa, porque só a misericórdia, e ela vai trabalhar e eu fico em casa. Às vezes, não todo dia, que eu for dizer que faço direto, estou mentindo. Pego as literaturazinhas, vou ali para baixo, para Piraporim, por ali, vou entregar, conversar com as pessoas, dizer para eles que Jesus está voltando, se arrependam, porque Ele não quer saber do que você fez ou deixou de fazer ou está fazendo, Ele só quer que você se arrependa. Se alguém te condenou, mas Ele não, Ele quer que você se arrependa, que Ele está de braços abertos, te esperando. Amém? Ora comigo. Glorioso Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças te damos, Senhor, por esse momento, por esse dia que o Senhor nos presenteou. Que a noite que vem
o resto do dia que vem, Senhor, seja melhor do que o que passou, conforme o que o Senhor tem preparado para nós. Te agradeço pela família que me desse, pelos meus irmãos do mundo inteiro e por toda a família do mundo inteiro, Senhor. Livra-nos do homem sanguinário, da bala perdida, feitiçaria, bruxaria, inveja, ganância, ira, ansiedade, depressão. Nos livra de todo o mal, Senhor. Nos brinda para que nem o mal venha nos atingir. Para que nós venhamos estar pronto para sempre te agradecer, Senhor. Os que irão se levantar, os que já estão levantados, pega sua moto, seu carro, seu veículo, seu transporte. Não importa o transporte que seja, Pai. Mas ultimamente o que mais está atingindo, Pai, é os motoboys. Os motoboys, Senhor, sofrem muito. Às vezes é prudência e às vezes, Senhor, é algo inesperado. Pai, quantos filhos ficam esperando, quantas mães, quantos pais, quantas esposas, pelos seus maridos, uns pelos outros que irão trabalhar, Senhor. Senhor, toda alma, todo ser pertence a Ti, Senhor. Livra e guarda todos eles e nos dá sabedoria e nos ajuda hoje, todos sempre. Amém, Jesus, amém. Meu amado, eu estava olhando aqui no livro dos Salmos, me chama muito a atenção coisas que nós deixamos de fazer. Aqui está escrito: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de água, que dá o seu fruto na estação própria, cujas folhas não secará, e tudo quanto fizer prosperará. Aleluia. Glorificado e exaltado é o nome do Senhor. Aqui, essa parte dos Salmos, ela nos ensina como devemos fazer para receber algo da parte do Senhor. Porque nos ensina não perder tempo. Hoje o que se ocorre é pessoas, em vez de viver a vida deles,
vão vigiar os outros. Dentro das congregações, como está escrito aqui, se você for ler mais para baixo, você vai ver, em parte nenhuma da Bíblia menciona o nome que os templos são igreja. Igreja é eu, igreja é você. Jesus vem buscar a igreja. A igreja é nós, templo e morada do Espírito Santo de Deus. E aqui fala que nós não podemos perder nosso tempo em rodinhas de fofoca, maganagem, como diziam os antigos, zombaria. Hoje tem outros nomes de pessoas que ficam zombando de outro, rindo. Hoje tem outros nomes que o povo classificaram. Mas uma coisa eu quero dizer para vocês. Use o seu tempo para ganhar tempo. Como assim, irmão Walter? Usar meu tempo para ganhar tempo. Não usar o pouco tempo que você tem praticando o mal. Procura fazer o bem. Por isso que a Bíblia diz, examinais as Escrituras, porque são delas que de mim testifica. Quer os teus dias abençoados, prolongado na terra, pratica o amor. E Deus vai te abençoar ricamente, como diz a palavra, pois será como a planta plantada junto ao ribeiro de águas, que nem as folhas seca, permanece verde para sempre, sempre verde. Tem umas plantas que não secam, a não ser que você corte o galho e jogue fora, aí ele seca. Assim como nós, se nos afastar do tronco, que é Deus, ou Jesus, nós vamos secar, murchar, secar. Por isso permaneça, como Jesus diz na tua palavra, estais em mim e eu em vós. Não perca o seu tempo, medita o tempo que você tem perdendo, olhando a vida do seu irmão, olhando o fracasso e rindo do fracasso um do outro. Gasta o teu tempo tentando ajudá-lo. Se você pegar uma caneta dessa, só essa caneta, você vai quebrá-la. Mas se você pegar um molde de 20 canetas dessa, ou 10, você pega uma, quebra fácil, pega duas, bota mais força, pega 3, bota mais força, 4, bota mais força. Se pegar um molde de 10, não sei se você vai conseguir quebrar. Então, todo o Evangelho de Cristo, do Novo Testamento, do Velho Testamento, a criação de Deus, tudo em torno do amor. O objetivo é amor. Não é ódio, nem ira. Hoje, evangélico, como eles dizem que são, e antigamente eles eram cristãos, hoje são evangélicos.
vão modernizando. Orando para pessoas morrer, orando para pessoas sofrer acidente, orando para pessoas adoecer. Gente, eu estou angustiado com isso. Porque eu estou vendo a coisa andando por um caminho. Os homens, para enriquecer, estão procurando os caminhos largos, porque o estreito é espinhoso. Estão se igualando ou estão ganhando para as Babilônias. Antigamente, o que mais pregava era: não deixe, não vá para o mundo. Mas agora o mundo já está dentro das congregações. O homem se corrompeu. 3%, se permanecer firme, herdarão descanso eterno para as vossas almas. Se nos converter todos os dias, e todos os dias nos arrepender, e continuar dizendo: Senhor, perdoa-me e me ensina a fazer o correto conforme a tua palavra. Aqui eu encerro dizendo: vigiai e orai. Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. João 14,6. Acautelai-vos que ninguém vos engane. Mateus 24:4. Que a graça de Deus, as consolações, o amor de Deus e a graça do Espírito Santo esteja com todos vocês, hoje e sempre. Amém. Deus abençoe. Curte, compartilha, te inscreve e ama sem esperar ser amado.